Olá, eu sou Josiane Miranda, estamos começando mais um episódio do Personalidades, esse programa que busca procurar personalidades de Indaiatuba, e hoje eu estou recebendo uma personalidade muito especial, uma mulher que está sendo homenageada este ano pelo Dia das Mulheres, pelo mês especial das mulheres. É a nossa convidada de hoje, Maria Inês Carvalho. Ela tem uma história muito legal e inspiradora, que começou em São Paulo em relação à luta pela doação de órgãos. E tem dedicado aí, depois disso, a vida para o progresso da doação de órgãos no Brasil. Maria Inês, um prazer te receber aqui, a gente já conversou tantas vezes, mas assim, hoje com foco aí na sua vida. Muito obrigada por aceitar. Eu que agradeço a oportunidade, que eu já tenho quase crachá aqui da Rádio Jornal. Estou pegando cesta básica já no final do mês. Mas assim, a gente tem uma relação de tantos anos, quando você nem era da Rádio Jornal. Não. Né? A gente já tinha uma relação tão boa, então me senti muito honrada de você me convidar aqui para a gente falar um pouco. Hoje vai ser mais da vida pessoal, né? Isso. Mas também vamos falar do seu trabalho, Sim. Porque o seu trabalho é muito importante. E o meu trabalho hoje é a minha vida. Isso. Então, eu brincava com o Valdir, falava, a gente não tem mais vida pessoal, né? O que nós temos é missão de vida, né? É verdade, então... é verdade. E para quem não te conhece ainda, quem é Maria Inês Toledo Carvalho? Ainda tem o Azevedo tem no o Azevedo no meio. Maria Inês Toledo de Azevedo Carvalho. Você não é nascida em Indaiatuba? Não, eu sou de São Paulo, nasci na capital, minha família toda é paulistana. Como costumam dizer os paulistanos, quatrocentão, né? Porque minha família já é paulistana de muito tempo, né? Meu primeiro ancestral lá que veio da Espanha, do lado do meu pai, veio na época de Dom Pedro para cá. Nossa! Então, e do lado da minha mãe também. De que região da Espanha? Esse lado da família é de Andalucia. Andalucia. Que é Molina, família Molina. E os Toledo vieram de Toledo. Andalucia é próximo... É Granada, é aquela região que eu não conheço ainda. Até eu falei assim, esse ano a gente tinha um projeto de vida, eu e o Valdir, que quando eu terminasse meu tratamento, nós iríamos fazer essa viagem para a Europa. Mas aí ele faleceu, né? E aí nós não fomos. Mas agora eu falei para minha neta, eu falei, já que seu avô não está aí, você vai comigo. Então eu quero ir conhecer essa região toda, para ver toda a história, né? Porque Toledo tem muita história, né? A cidade de Toledo, né? Então, rever um pouco. E da família portuguesa também. Eles vieram todos muito lá atrás, né? Que é o Azevedo, né? E o Carvalho do Valdir, né? Certo. Maria Inês, você já falou do Valdir. Valdir foi seu companheiro, né? Ele morreu em que ano mesmo? Foi em 2019, 20 de dezembro de 2019, pouco antes da loucura da pandemia. Inclusive vocês tinham vindo aqui na Rádio Jornal recentemente, né, para uma entrevista e depois na sequência, infelizmente ele veio a perder a vida. Foi seu grande companheiro aí. Foi não só companheiro, né? Eu brinco, o grande amor, né? Aquele que começou meio que sem muita pretensão, né? Mas que a gente foi construindo e tudo que a gente viveu só foi fortalecendo, né, essa relação. Então foram 42 anos de convívio. Vocês começaram a namorar? Você tinha que idade? Nós dois, né, porque nós tínhamos a mesma idade, 21 anos. Lá em São Paulo? São Paulo. Se conheceram onde? Então, ele era amigo de um primo e o Valdir, quem não conhecia o Valdir pessoalmente, o Valdir era um músico fantástico. Tinha uma coisa nata mesmo, sabe? Aquela coisa de... Pegava qualquer instrumento, tocava qualquer instrumento de ouvido. Mas o forte dele era violão. Certo. Né? E eu adoro música. Aí eu ia na casa do meu primo, via ele tocando violão. Ficava aqueles olhares. Já juntava lá, né? Para cantar, né? E ele muito quieto, né? Porque o Valdir era muito na dele, né? E eu não achava ele, dos amigos do meu primo, ele era o que menos me chamava a atenção. Muito magro, ele era magro, alto, né? E eu já gostava dos outros meninos, cara, né? Mas aí a gente começou a conversar, a música nos atraiu, e aí gosto musical muito parecido.
E aí a coisa foi. Qual era o gosto musical aí que vocês compartilhavam? Então, nós somos roqueiros, né? Roqueiros. Anos 70, Uhum. então era Led Zeppelin, era Yes, Pink Floyd, era Alan Parsons, que era a banda que o Valdir mais gostava. Então era... E eu era o Genesis, né? Então a gente tinha essa... E música popular brasileira, né? Então, a primeira música que eu vi o Valdir tocar foi Travessia, do Milton Nascimento. Ai, que música linda. Aí eu já... né? Me pegou ali, né? Então, a gente começou esse relacionamento, né? Através da música. Tanto que quando o Guilherme Arantes veio fazer um show em Indaiatuba, ele gravou um vídeo pra gente sobre incentivo à doação de órgãos. E aí eu comentei com ele. Eu falei, você sabia que eu e o Valdir começamos a namorar com uma música sua? O nosso primeiro beijo foi com a música sua. Aí ele falou, que música? Eu falei, Baile de Máscaras, né? Que estava na época, era uma novela, nós estamos falando de 1978, né? E aí ele falou, mesmo? Achei que legal, não sei o quê. Aí quando ele fez o show, aí ele falou, olha, essa música não estava programada para eu tocar, mas eu vou tocar em homenagem a um casal que está aqui presente, que começou a namorar. Então foi assim, um presentaço pra gente, né? E era a nossa música nosso hino ali, né? Então... E essa história que começou através da música, e aí vocês se casaram quando? Quanto tempo foi de namoro? Aí, quando resolveram casar? Então, nós namoramos 5 anos, porque logo que eu conheci o Valdir, ele ainda estava na faculdade, né? Porque ele fazia engenharia. Eu já tinha me formado em secretariado, né? Porque eu sou secretária executiva. E aí nós namoramos por 5 anos. Né? Aí nesse período ele teve que assumir os negócios do pai, o estúdio fotográfico do pai, tudo, porque ele teve o meu sogro faleceu com esclerose lateral amiotrófica. E aí nós casamos em 7 de julho de 83, né? 1983. E aí, vocês se casaram, e aí essa luta sua em relação à doação de órgãos, ela começa a partir da sua primeira gestação, que acontece quanto tempo depois? Ou não é? Não foi na primeira gestação, não. Porque na primeira gestação foi a minha filha, a Débora, que está com 38 anos hoje, vai fazer 39 agora. Eu brinco com ela, você está me deixando velha, você já está com quase 40. Ai, é verdade, né? Eles denunciam a nossa idade, né? Pois é. E ela a Débora foi a primeira filha. Certo. Né, que foi até uma surpresa, porque ela não estava programada para nascer tão logo o casamento, né? Eu acho que engravidei na lua de mel, imagina. E aí ela nasceu e foi tudo bem, a gestação. Eu tive um aborto depois. Ela tinha, acho que 1 ano e pouquinho, quando eu fiquei grávida de novo. E aí eu tive os outros casos, mas a que deu origem mesmo foi a Gabriele, que foi em 98. Mas aí... Eu tinha tido, quando a Débora tinha 3 anos de idade, eu fiquei grávida e eu tive a minha primeira filha com anencefalia, que foi a Suzana, que nasceu e morreu uma hora e pouco depois, né? E foi a primeira. Aí, ainda eu não tinha noção, porque na época os médicos era diferente, né? A gente não tinha muita informação sobre nada, né? E o médico que eu fui, um geneticista, ele me falou, isso é uma loteria, toda mulher, pode acontecer com a mulher, bola pra frente, toca a tua vida. Ele não falou mais nada. Sabe? Mas você assim, já se sentiu incomodada ali, falou, sim. Olha, aconteceu de eu gerar uma criança anencéfala que é sem cérebro. Sem cérebro. E é por falta do ácido fólico, né? Então aí você já começou já começou a se questionar ou não? Sim, eu e o Valdir, a gente ficou primeiro assim chocado, né? Porque você não imagina, né? A Suzana nasceu e viveu quantas horas? 1 hora e meia. 1 hora e meia. 1 hora e meia, depois ela faleceu. Então já foi aquele choque, né? Aí depois, e o nosso plano de vida era ter 2 filhos, né? No mínimo, né? Cada um ter 2 filhos. Uhum. E aí partimos para tentar novamente. Aí eu tive um menino que nasceu morto, com o cordão umbilical enroscado no pescoço. Mas, depois, né, na autópsia, tudo, ele tinha uma formação de coração.
Aí tive uma menina, que também nasceu morta, né? Sem causa aparente. E aí eu desisti, né? Porque daí na última, foi em 91, mexeu muito com o meu organismo. Eu tive... Quase morri na UTI lá, né? Quase que fui para UTI. Porque eu tive um pico de pressão alta. Depois do parto? Depois do parto. E aí ali a gente resolveu não ter mais filho. Falar, vamos, chega, não é pra gente, vamos ficar um filho só a Débora e tá bom. E aí tocamos a vida, né? Aí quando eu estava com 40 anos, eu comecei a me sentir mal, fui no médico, no meu obstetra, que sempre foi o mesmo desde o nascimento da Débora. E eu falei para ele, né, o Dr. Patá, que era o meu médico, ele falou, eu falei, eu não sei, estou estranha, estou estômago virado. Ele falou, vamos fazer uns exames, quem sabe você já não está com uma pré-menopausa já, né, com tanto hormônio que você tomou aí, né, pode ter dado um desequilíbrio. Aí fui fazer exame, estava grávida. Aí foi aquele choque, né, a Débora já com 15 anos de idade, né. Mas aí vamos que vamos, né, bola para frente, quem sabe agora vai dar certo, né. E aí no terceiro mês de gestação, quando fui fazer a ultrassonografia, apareceu que ela tinha anencefalia também, né. Como o seu segundo filho. E que era também uma menina, né, que era a Suzana. A Suzana. E aí era a Suzana, depois foi o Rafael, Raquel e Gabriele, né. E quando você recebe essa notícia, novamente uma gestação com uma criança sendo gerada com anencefalia, como foi esse? Olha, é muito doido, porque assim, eu sempre brinco, né? Brinco entre aspas, né? Mas assim, eu era a rainha de sair de mão vazia da maternidade, né? Então é uma sensação muito estranha, né? Porque você está programado para aquilo, está tudo já esperando aquilo, né? Quarto arrumado, tudo, né? As roupinhas, tudo certinho. A expectativa de todos. Expectativa. Ia fazendo acompanhamento, porque depois da segunda, que eu tive a anencefalia, com a anencefalia, eu fazia um acompanhamento super rigoroso. Né? Meu médico, nossa, até cerclagem de colo de útero eu fiz, né? Que é costurar o colo do útero, porque eu entrava do 7º para o 8º mês, eu entrava em trabalho de parto. Tudo eu fazia. E aí você fala, meu Deus, por quê? Né? Né, a minha sorte, a sorte, né, do Valdir também, é que nós nunca fomos pessimistas. Pessoas assim que se deixam abater, sabe? A gente, é claro, você vive aquilo lá. Não vou falar para você que eu não... Não sofreu. Sofremos pra caramba. Mas a gente sempre... Vamos virar a página, né? Vamos conviver, né? A gente tem uma filha para cuidar, né? Tal. Então a gente... Né, mas nessa vez a gente já estava com 40 anos, a gente já era mais maduro, né? A Débora já estava com 15 anos, então a gente falou, não, peraí, tem que ter alguma... Explicação? Por quê, né? De tantas vezes isso acontecer com a gente, né? E aí, sim, quando o geneticista me falou que eu deveria ter tomado o ácido fólico antes de engravidar, e eu falei, mas como assim? Daí que ele me explicou, né, que era uma reincidência, quer dizer, como eu já tinha tido um caso anterior, a chance de eu ter crianças com uma formação era muito maior, né, que eu teria que ter feito suplementação. Foi a primeira vez que eu vi falar. Mas era o mesmo geneticista que... Não. Era outro. Era outro. Não foi o mesmo que te atendeu depois da Suzana? Não. Da Suzane foi um outro que é muito conhecido em São Paulo. E o Dr. Walter Pinto Júnior, que é muito conhecido aqui na região, porque ele era médico da Unicamp, né? Ele é professor da Unicamp e tudo. Mas foi ali em São Paulo também, né? Isso ainda em São Paulo, porque ele tinha um consultório em São Paulo. E aí, conta pra gente como foram esses meses, a partir do terceiro mês que você recebeu essa notícia, que você estava gerando uma criança novamente anencéfala.
E aí eu vou pedir até para o Leandro já preparar um material que a gente tem aí para divulgar. Como foram esses meses? E o médico geneticista falando para você teria que ter suplementado o ácido fólico. Não era comum suplementar, não falava nisso, né, para as mulheres. Até hoje, na pré-concepção, não é. Geralmente os médicos orientam a tomar no pré-natal, quando você já está grávida. Mas tem que ser antes. Mas tem que ser antes. Então, não, foi assim, uma loucura, né? Porque a gente não tinha noção do que estava acontecendo, né? Do que a gente estava, essa porta que a gente abriu. A gente não tinha a mínima noção. Então, quando a gente recebeu essa notícia, né, que ela iria nascer e morrer, porque não existe sobrevida, né? Isso foi em 98, né? Em 94 entrou a lei que regulamentava a doação de órgãos. No Brasil. No Brasil. Em 97, final de 97, começou uma propaganda do governo, do Ministério da Saúde, falando sobre... Porque a lei era diferente, né? Era doador presumido. Todo mundo era doador. Quem não queria ser doador tinha que se manifestar no documento. No RG. No RG. Então tinha propaganda. Doação de órgãos em geral. Aí tinha, todo dia a gente acordava, naquela época tinha o famoso rádio-relógio, né? Isso já denuncia mais a idade ainda, né? Aí a gente acordava com o rádio, sempre rádio, né? Rádio é sempre aquele... E a gente acordava e o Valdir ouviu isso, né? Se você quer ser doador de órgãos, você não precisa fazer nada. Como eu falei, eu não sou pessimista, eu sou uma pessoa, sempre procuro ver o lado bom da coisa, ou o copo cheio, né? Metade cheio lá, né? Não metade vazio. Mas nesse dia que o Valdir falou comigo, eu estava assim, sabe aqueles dias que você acorda, que você fala, nossa, mais um dia, né? Vamos carregar isso como, né? E uma pressão muito forte, tanto do meu médico como da família, para eu interromper a gravidez. Certo, fazer Porque eu estava com 40 anos, né? Já com a questão da pressão, eu já estava aparecendo, minha pressão já estava alta, então eu tinha o perigo de ter uma eclâmpsia, então todo aquele, né? E todo mundo em cima. Mas assim, eu e o Valdir, a gente, uma convicção pessoal, né? A gente não queria, né? Mesmo sendo um procedimento legal. Na época não era. Não era. Você teria que... Não, a gente teria que pedir existia jurisprudência já, né? Mas ainda dependia de uma autorização da justiça. E o meu médico falou, não, a gente já entra, terceiro mês, tem que ser rápido, a gente entra com liminar e papapá. Mas eu estava naquela, né? Aí o Valdir ouviu essa propaganda do Ministério. Aí ele falou para mim, se a gente deixar ela nascer, vamos manter a gravidez, ela nasce e a gente dá os órgãos dela. Aí eu falei, mas será que pode, né? É tão pequenininha, né? E nesse dia tinha uma consulta com o médico, né? Eu ia voltar lá no Dr. Patá. Eu falei, então... Já pergunto. Eu pergunto e estou entregando para Deus. O que tiver que ser, vai ser, né? E vamos tocar. E aquelas coincidências da vida, né? Eu tinha uma tia, irmã do meu pai, que eu tinha uma ligação muito forte com ela. E ela me liga. Ela falou, Marinês, você está assistindo o jornal hoje, né? Que era né, da hora do almoço, né? Eu falei, não. Ela falou, então, liga aí, depois a gente conversa. E desligou. Aí, quando eu liguei, estava passando do caso italiano de um menino, né? E aí já começa as coincidências, porque no primeiro ultrassom que eu fiz, que apareceu que era uma menina, mas no ultrassom não apareceu quer dizer, ele não diagnosticou ali a anencefalia no primeiro ultrassom. E quando a gente fez o segundo, né, que era a menina, aí ele falou, eu acho que é uma menina, né? Ele falou, não dá para ver direito ainda, mas eu arrisco dizer que é uma menina. E aí tinha ficado isso, né, se for menina vai ser Gabriele, se for menino vai ser Rafael, né? E ficou naquilo, né? Daí ficou Gabriele, né? E aí eu assistindo no jornal o caso italiano, né?
que um menino tinha doado o coração, e o menino chamava Gabriele. Aí eu já, né? Falei, nossa. Bateu o coração ali? É. Coincidência? Eu falei, nossa, gente, né? Aí fiquei com aquilo também na cabeça. Aí fui no médico, aí falei com o doutor Patá, ele falou, a decisão é tua. E a sua tia sabia que você tinha a intenção de continuar com a gestação para doar? Não. Eu não sabia, estava todo mundo assim, achando, Marinice, faz, interrompe, por que você vai levar até o final? Sofrimento desnecessário, não tem sobrevida, não existe, né? Chance, né? Eu falei, bom, mas é aquela coisa interna, né? Porque você, né, até pela convicção de fé, né? Aí, não que eu tenha nada contra nem a favor, muito pelo contrário, sabe? Eu acho que a decisão vai de cada um, mas assim, para mim, eu não queria, né? E aí ficou naquela, né? Aí o doutor Patá falou, não, vamos, se vocês querem, eu apoio e vamos providenciar tudo. E aí começou a saga, né? Porque aí, naquele mesmo dia, a gente saiu ali do consultório, era na Avenida Paulista, o consultório do meu médico. E nós já chegamos em casa, o Valdir já ligou para o Conselho Regional de Medicina, para a Central Estadual de Transplantes do Estado de São Paulo, porque o doutor Patá falou, vamos fazer uma coisa conjunta, né? Vamos procurar fazer uma coisa... E beleza, aí o Valdir ligou, aí o médico que atendeu falou, olha, só que a gente não pode aceitar a doação de criança anencéfala. Isso na Central de Órgãos de São Paulo. São Paulo. Porque a doação só acontece com o protocolo de morte encefálica, e se a criança nasce sem cérebro, não vai ter esse protocolo. Comprovar a morte encefálica. Aí o Valdir ficou até bravo. Quem conhecia o Valdir sabe que ele era o oposto da calma, né? Mas ele falou, o senhor vai me desculpar, mas quem não tem cérebro é o senhor. Falou, né? É óbvio que, né? Como que vai? Mas ela já vai nascer, vai morrer, não tem, né? E aí os outros órgãos estariam funcionando, permitiriam essa doação. Sim. Ele falou, acabou de acontecer um caso na Itália, que foi doado o coração, né? Aí o médico falou, só que nós só podemos fazer o que está na lei. E se a gente fizer qualquer coisa fora da lei, é crime. Aí eu falei, bom, aí o Valdir veio, né, todo desconcertado, falou, aí a gente começou, né? Eu falo sempre que a diferença de quando você abraça uma causa ou você faz alguma coisa é aquela perguntinha, por quê? Né? Quando falou não pode, a gente poderia ter desligado o telefone e ter encerrado ali. Mas aí falou, mas por que não pode? Por que você... É alguma coisa terapêutica ou é só pela lei? Né? E aí começamos, né? Conselho Regional de Medicina, fazer pedido de parecer, e aí daí veio uma jornalista que é muito conhecida, a Cláudia Colucci, é uma jornalista muito conhecida em São Paulo, acho no Brasil inteiro, né? Na área de saúde. Principalmente com matérias da área de saúde, né? Com matérias da área de saúde, ela é especializada em saúde. Ela na época, era namorada de um amigo de faculdade, que tinha feito faculdade com o Valdir. E ela soube do nosso caso e pediu para fazer essa matéria, né, que vocês tinham colocado, né? E eu falei, bom, que tem interesse isso, né, para um jornal, né? Você achava que não tinha interesse? Eu não tinha noção. Nem eu e o Valdir nós tínhamos noção, porque a gente estava pensando ali em como a gente poderia resolver isso daquela melhor forma. O seu objetivo era doar os órgãos da sua filha. Pensando nas crianças que precisariam. Né? Porque eu falei, ela não tem chance. Mas se alguma criança precisa, e essa sim tem chance à vida, então por que não, né? E aí a Cláudia veio e fez a entrevista conosco. Leandro vai abrir a tela para nós. É uma reportagem da Folha de São Paulo. Grávida quer ter bebê para doar órgãos. Isso foi que ano? 98? Foi 98. 20 de dezembro, é foi isso? Foi um pouquinho... não, foi... 20 de dezembro foi o dia que o Valdir morreu. Aí eu acho que era 10 de fevereiro, uma coisa assim. Aí depois na outra... Ver. Ali, ó, terça-feira, 10 de fevereiro de 98. 10 de fevereiro. É isso mesmo. E ela me falou... essa é você, grávida, sua foto. Estampou aí a Folha de São Paulo. Então, menina, e foi um choque para mim também. Porque ela veio e falou... Fez a matéria... Né? Beleza, fizemos a matéria. E ela falou, deve sair agora tal dia. E como a gente recebia a Folha de São Paulo
era assinante, né? Chegou a folha, não tinha nada. Eu falei, imagina, a matéria caiu, né? Que interesse as pessoas vão ter sobre isso? Aí a Cláudia ligou para o Valdir e falou, olha, eu estou melhorando a matéria e ela vai sair, quando for para o ar, quando ela for sair no jornal, eu aviso. E aí, só que chegou no dia, lá quando a gente recebeu o jornal, eu pego primeira página. Capa da Folha. Da Folha. Aí, na parte do cotidiano, né, que era onde ela fez a matéria, 2 páginas, né, só falando sobre isso. Leandro vai colocar também um destaque. Você estava com quantos meses de gestação quando... Fevereiro, eu descobri... Eu estava com 3 meses, um pouco mais de 3 meses. Aí entrou essa foto do Serra, errado, eu não sei porquê, tá vendo? Uhum. Era a minha foto. Na época era o ministro da Saúde? Então, mas eu não sei por que entrou essa foto, porque era a minha foto na... É o destaque da sua reportagem. Bebê anencéfalo Tanto morre tá sem ali, doar né? órgãos. É. Aquela primeira reportagem, a capa falava da sua intenção. Uhum. E depois aqui, quando você não conseguiu doar. Quando não conseguiu doar. E essa luta aí, vocês foram, CRM, como que foi esse... Então, fomos para o CRM. Quando saiu a primeira matéria, foi uma loucura. Porque aí todo mundo queria saber quem era essa empresária. Porque até então a gente não deu o nome. Nós falamos, olha, Cláudia, a gente não quer expor, não é? Então faz a matéria, mas não fala. Tanto que você vê que estava empresária, Maria Inês, né? E o empresário, Valdir, né? A sua foto... contra a luz, Sim. né? Então, quem me conhecia sabia que era eu, né? Mas assim, quem não me conhecia. E aí ele falou, bom, vamos né, fazer desse jeito, se você quiser, né? Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Só que quando veio a notícia e veio essa... nós já tínhamos entrado com um pedido no Conselho Regional de Medicina, e quando a gente entrou no Conselho Regional de Medicina, eles falaram, isso vai para uma pauta, vai ser analisado depois. Agora a gente era véspera de carnaval. Ele falou, agora vai ter o feriado do carnaval. Isso deve ser analisado depois do carnaval. Tudo bem, né? Só que quando veio a matéria, que deu aquele bom, todos os jornais nos procurando, todas as TVs querendo saber quem era esse casal, porque nós somos o primeiro casal brasileiro, né, a fazer primeiro isso. Casal brasileiro a tentar doar órgãos. Não a tentar doar os órgãos, mas a fazer isso de forma oficial, através dos canais competentes ali, né? Porque aí quando as pessoas tinham essa intenção, ligavam para a central de transplantes. Falava que não podia, por conta da legislação, elas desistiam. E o nosso foi o primeiro. E aí foi nessa loucura, né, de pressão da imprensa, né, que eu falo, a imprensa é fundamental, eu acho que não tem nem, né, o papel importante que a imprensa tem, né, nos casos é impressionante, né. E aí a imprensa, não só local, mas internacional, veio em cima, né, querendo saber quem era. E aí o Valdir ainda ficou no meio, ele falou, não vamos nos expor, principalmente eu, né? Que minha pressão já subia, meu médico ficava louco. Ele falou, Maria Inês, pelo amor de Deus. E aí a gente falou, bom, vamos deixar passar, né? Vem agora o carnaval, depois do carnaval a gente vê o que faz, tal. Só que com essa pressão, todo mundo ligando no Conselho Regional de Medicina, todo mundo em cima do Conselho Regional de Medicina, sim, eles anteciparam a pauta. E julgaram naquela semana mesmo. E não permitiram? Permitiram. O Conselho Regional falou que porque eles consideram que a anencefalia, a criança nasce em estado de morte, né? Então, e é só para esses casos. Tanto que hoje a legislação permite a interrupção da gestação só para a anencefalia. Nenhum outro tipo de malformação eles permitem. E aí, ele falou, não, só para esses casos, né? Então... Permitiu, então, o seu desejo de doar. Desde que fosse vontade dos pais, poderia. Só que eles falaram, nós somos regional, nós somos de São Paulo, do estado de São Paulo.
para isso ter força de lei, tem que ser pelo Conselho Federal de Medicina. E aí fomos para o Conselho Federal de Medicina. Aí vocês colocam mais um documento no Conselho Federal de Medicina. Mais um documento no Conselho Federal de Medicina. E depois? Aí o Conselho Federal ficou em cima do muro, né? Ele falou, olha, porque o Conselho Regional é composto só por médicos. O Conselho Federal não. Ele tem advogado, tem outros segmentos da sociedade que fazem parte. E até por desconhecimento, né, da maioria, eles acharam melhor não dar opinião ali, quer dizer, não dar uma finalização ali, mas continuar a entender o processo, porque era muito polêmico e tal, e só emitiram uma opinião, dizendo que a gente até poderia doar os órgãos, conforme autorizado pelo Conselho Regional, mas a gente teria que aguardar 7 dias, porque era para acompanhar a legislação de morte encefálica infantil, que é o protocolo infantil, né, de morte encefálica. E aí eu falei, mano, como que a gente vai manter? E aí que as despesas de UTI neonatal seriam por conta da família. Aí eu falei, pô, como assim, né? Aí começou a nossa briga para derrubar os 7 dias de obrigatoriedade, né, porque ela não ia sobreviver 7 dias. E não era nem a questão da UTI, mas para derrubar esses 7 dias. E aí entramos com liminar, né? Tudo, e aí foi, né? Só que isso já passou meses, né? Então, isso eu já estou falando já quase um pouco antes dela nascer, né? Que a gente... Porque demora, o Conselho Federal demorou muito para soltar, para analisar e tal, né? E aí foi, aí chegou nessa instância, a coisa parou. Tanto e aí, demorou, ela nasceu em que dia? Nasceu dia 24 de maio de 98. E nasceu prematura, né? Quando eu entrei no 7º mês de gestação, eu já comecei a sentir contração, fui pro hospital. Meu médico falou, olha, não tem como segurar, ela vai. Só que era assim, quando eu fui pro hospital, nesse meio tempo o Valdir já tinha falado com todos os jornalistas, participou de vários programas de televisão em São Paulo, Boris Casoy, com aquele Paulo Henrique Amorim, né? Todos eles fizeram matéria. E na Globo, na época, eles fizeram uma matéria sobre o nosso caso, né? No Fantástico, que era a Helena de Gramont, até que era a jornalista que fez era a jornalista da época, né? Helena de Gramont, e ela fez a matéria toda, né, sobre o nosso caso. E aí, nessa semana, a Globo mostrou o primeiro caso americano, e aí veio a terceira coincidência, que foi o caso americano, né, que eram 2 crianças canadenses, e a menina que doou, que era anencéfala, que doou o coração para o menino, ela chamava Gabriele. E o menino recebeu o nome de Paul Gabriel, que ele é vivo até hoje, né? Ele recebeu o nome de Paul Gabriel. Paul era o nome do médico que transplantou. E Gabriel, por causa da Gabriele, né? Em homenagem à doadora. Aí, quando eu vi aquilo, né? Aí eu falei, gente, é muita coincidência para ser coincidência, né? Aí você fala, pô, Gabriel, anjo da anunciação, né? Que força tem isso, né? O que está querendo anunciar aí, né? E aquilo já deixou a gente mais ainda, né? Assim, perplexo, né? E aí foi aquela comoção, aquela coisa. Aí fui para a maternidade, imprensa toda embaixo Sério, do hospital. muita imprensa. Paramos a Avenida Paulista ali com os carros de imprensa ali. Todo mundo acompanhando, vocês tinham a intenção de doar e a espera era por saber assim, será que conseguem doar? Porque vocês não tinham conseguido derrubar os 7 dias. Não, ainda não. Então era o nascimento e aguardar quanto tempo a sua filha sobreviveria para poder doar. Tanto que quem intercedeu, que nos ajudou nesse dia, porque meu médico quase enlouqueceu lá, porque ligava para a central de transplantes, e sabe, aquela lentidão, né, para as coisas. E a Helena de Gramont é que acionou o secretário de saúde do estado na época e falou assim, é isso mesmo que vai acontecer? Quer dizer, eles não vão ter uma UTI? A Marinês está indo para ter a bebê e precisa de uma UTI disponível para atender.
Aí, não, daí ele falou, então vou conseguir uma vaga no Hospital da Criança, né, de UTI. Beleza. Aí o médico falou para mim, né, o doutor Patá, ele falou, só que só amanhã que eles vão conseguir. Então, a melhor UTI agora é você. Então, nós vamos segurar, vamos esperar, né, porque eu ia fazer uma cesariana. Porque ele falou, eu não vou deixar você passar por mais essa coisa, né, vamos já fazer a laqueadura. Então, vamos fazer o seguinte, vamos esperar. Quando a bolsa romper, aí a gente faz o parto. E aí, passei a noite, de manhã, a bolsa rompeu. E aí ele falou, agora não tem mais o que fazer, né? E aí ela nasceu. E não tinha UTI ainda. Então, e o Valdir, e eu não estava nem sabendo ali o que estava acontecendo nos bastidores, né? E o Valdir que nem louco lá, correndo para baixo para cima e querendo não passar para mim a ansiedade esse dele nervosismo, também, né? a situação, né? E aquela loucura. Nossa, esse dia foi... E aí, conseguiram a vaga e, pasme, não tinha ambulância para buscar. Então, ela nasceu, ficou aguardando a ambulância, ela viveu meia hora só, e a ambulância não veio. Nossa! Então, ela morreu sem doar. E como não existe doação de órgão parado, né? Quer dizer, ela precisaria estar respirando artificialmente ali para poder... Para fazer a retirada desses fazer órgãos. a retirada dos órgãos. Aí, e era o coração, né? Que era o único órgão considerado. Na época, eles faziam mais transplante só de coração. Porque eles consideravam o único órgão maduro para transplante. E já tinha um mundo de mães ali, de famílias que estavam com crianças aguardando com cardiopatia. Na fila, que precisavam. Então, foi aquele... Então, foi muito frustrante, sabe? Você fala... Pô, nadamos para morrer na praia, né? Porque... Para quê, né? Faltou ambulância. Isso, né? Por causa de uma ambulância, por causa de uma lei. Então, na época, eu lembro que a Cláudia me fez uma outra entrevista. Eu falei, para mim, eu considero isso como se ela tivesse morrido 2 vezes. Morreu pelo destino dela, né? Mas morreu pela ignorância, né? Porque a ignorância que não fez com que ela continuasse a viver em outra vida, né? E foi muito frustrante. E aí a gente falou, não, a gente não pode deixar isso morrer aqui. Vamos... Toda a falta de informação, porque eu não estou nem falando. Dava desse outro processo uns 20 de falta dias de informação. Aqui o que eu ouvi de besteira, o que falavam que era eutanásia, que a gente queria cometer uma eutanásia. Olha, eu ouvi muita besteira. Teve muita matéria sobre isso. Fizeram até um Você Decide, né, do nosso isso caso. Mesmo. Na época tinha o programa Você Decide na Globo, que era campeão de audiência também, né? Tinha muita audiência. E teve um episódio do seu caso, né? Mostrando do nosso isso. Caso lá falando, né? O que você acha? Eles devem doar os órgãos. A única diferença é que, como eles não conheciam direito o nosso caso, né? Nós, como pessoas, o marido era contra. Né? Então eles dramatizaram drama pessoal, fizeram um drama pessoal, né? Mas o marido era contra, né? Eu falei, tá vendo? Fizeram você de bandido ali. Mas assim, então, houve uma comoção nacional muito grande, né? E aí com essa frustração, que não foi só minha, né? Foi de parte do país, da imprensa. Tanto que eu tive, quando no final do ano, na retrospectiva, sabe aquelas retrospectivas que os canais fazem? Falaram do nosso caso. Eu falei, gente, nós fomos para a retrospectiva do ano, né? Quer dizer, a importância que teve essa coisa que a gente não tinha noção, né? E aí a gente abriu essa discussão no país, né? Sobre a doação de órgãos de anencefalo. Só que daí a gente entrou, né? Nós criamos o Instituto Gabriel para trabalhar a normatização desse tipo de doação. Só que quando a gente viu que o buraco era muito maior, né? A questão era muito profunda. Muito profunda e muito ainda desorganizada no país, né? Porque era recente, não tinha dados, não tinha nada. Eu lembro que na Central de Transplantes, quando a gente foi, porque o coordenador da Central de Transplantes queria nos conhecer, porque ele queria saber se a gente teria condição de ouvir um não, se não encontrasse uma criança compatível, né? Que ele falou assim, vocês vão ter essa compreensão, né? Aí claro que vamos. Se não tiver,
tudo bem, mas assim, o que a gente não aceita é ter uma criança e ela não receber porque a lei não foi omissa. Porque a lei não proibia, mas ela era omissa. E eles só podem fazer o que está dentro da lei, né? Então, era sabe, aquela vírgulazinha vírgula, exceto casos de anencefalia. Era só isso, né? E aí daí nós começamos a trabalhar. Eu lembro que eu perguntei para ele, quantas crianças estão na fila de espera? Eu ia te perguntar isso, na época, quantas crianças? Aí ele falou, não, a gente não tem essas informações ainda. Não tinha. Não tinha. O computador ainda era uma coisa, né? A internet era por telefone, lembra? Discada. Internet discada. Né? Era o começo da internet no Brasil. Aqui no Brasil. Então era tudo muito ainda... E a questão do transplante, não só nesse caso específico, estava começando também, Não, estava. A lei era de 94, então tinha 4 anos. 4 anos. Que a lei tinha sido colocada, né? Que ainda foi, em 2010, ela teve outra... alteração. 2010 ela teve uma alteração. Então, assim, era tudo muito recente, né? Era pouco falado, né? E aí acabou, a Gabriele nasceu, mas aí quando ela morreu, né? Morreu, quer dizer, a gente... Foi diferente, porque daí nesse caso eu já não preparei nada para o parto, porque eu sabia, para o nascimento dela, porque eu sabia que não ia ter, né? Mas muito dolorido tudo, né? E eu já estava com 40 anos, então meu organismo, quando ela nasceu, eu já tinha feito 41, né? Porque eu sou de março, né? Eu faço aniversário agora, e ela nasceu em maio, né? Então eu já tinha completado 41 anos, né? O organismo já não é mais, né? Já não está mais nesse pique todo, né? Então foi uma recuperação demorada, uma recuperação mais lenta, né? E aí a gente falou, não, vamos continuar o trabalho. E aí que vocês fundam o Instituto, na época, chamava ONG Gabriel, né? Era ONG Gabriel porque era só Gabriel, né? Grupo de Atuação, que é uma sigla, né? Gabriel é uma sigla. Porque nós íamos colocar Instituto Gabriele de Azevedo Carvalho. Mas em São Paulo tinha uma outra ONG que chamava Instituto Gabriele, tinha um outro sobrenome. Eu falei, isso vai dar confusão, né? Que era uma menina que tinha sido atropelada, enfim, era um outro caso. Eu falei, isso vai dar confusão. Dois institutos Gabriele em São Paulo, vai dar confusão, né? Eu falei para o Valdir, em vez de a gente pôr Instituto Gabriele, como Gabriel é o anjo da Anunciação, e até numa conversa com o Mastrotti, que é o presidente do Salão de Humor sobre doação de órgãos, né, do nosso projeto de... O Mastrotti é um amigo meu de muitos anos, meio do meu marido. Ele é cartunista, desenhista, e ele falou assim, Maria Inês, posso fazer o logo para vocês da ONG, né? E aí ele criou aquele anjinho com a chama na mão, né, que todo mundo conhece aqui, né? E eu falei, claro que pode, né? Daí ele fez. Aí eu falei assim, então em vez da gente... vamos chamar, em vez de ONG né, Gabriel ou só de Gabriel, vamos colocar grupo, aliás, Gabriele, né? Vamos chamar de grupo, né? Grupo de Atuação Brasileiro. Aí eu falei, bom, já é GAB, né? Grupo de Atuação Brasileiro. Então vamos fazer uma sigla, né? Gabriel. Então é Grupo de Atuação Brasileiro para a realização de transplantes infantis, que foi como a gente começou, né? E estudos do tubo neural, que era uma formação dela, né? E a partir disso, aí vocês começam a trabalhar essa questão de divulgação de informações a respeito da importância da suplementação das mulheres. Também. E hoje vocês estão... esse leque aumentou muito do trabalho de vocês. Sim, aí foi, né? Demorou, né? Porque a gente... Não é fácil você montar uma organização, não é fácil você manter uma organização, né? E não é fácil também mudar as leis e divulgar essas informações científicas. Não. E existe uma resistência muito grande, né? Então tudo é demorado aqui. Você quer fazer uma alteração de lei, leva anos, o negócio fica ali cozinhando aquele galo ali e não acontece. E então você tem que ter muita persistência, porque se você desistir no primeiro obstáculo, você para. E aí a gente começou com a informação sobre a importância do ácido fólico, né? Aí eu conheci uma biomédica que me ajudou muito, Gisele Tami, que é uma amiga minha até hoje, e é uma pessoa incrível, e ela
batalhando também nessa questão do ácido fólico como prevenção, né, de uma formação. E aí a gente foi, né? Foi fazendo. Né? E esse trabalho de vocês que, por exemplo, inclui o ácido fólico, por exemplo, nas farinhas? Foi através do trabalho de vocês? Porque como a gente abriu essa discussão na época, quer dizer, não que a gente tenha sido responsável, mas a gente contribuiu para que aquilo acontecesse, essa fortificação, porque já existia em outros países e aqui não. Então a gente também, como organização da sociedade civil, também a gente ajudou a pressionar, né? E aí esse trabalho foi ampliando e a gente foi se cercando de pessoas competentes, né? Porque eu e o Valdir não somos de formação médica, né? O Valdir era fotógrafo, nem como engenheiro ele trabalhou, né? Ele era fotógrafo, ele era muito mais artista, né? Ele era fotógrafo e eu secretária executiva, né? Então a gente tinha caminhos totalmente diferentes. Foi bom. Na época tinha até uma propaganda de um posto de gasolina que falava assim, né? Quem não é o maior tem que ser o melhor, né? Então eu falei, bom, já que a gente não é o maior, a gente tem que ser o melhor, né? E aí fomos para a BTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e falou, gente, a gente quer aprender com vocês tudo aí que vocês puderem ensinar pra gente. E eles falaram, venham e vão. E aí a gente aprendeu tudo ali, na BTO, que é uma associação formada por médicos transplantadores. E na parte de ácido fólico, nós fomos para a Unifesp, junto com e para a USP. A Gisele fazia, a tese dela ela estava fazendo, acho que era doutorado dela na USP, mas ela trabalhava na Unifesp. E aí fomos para a Unifesp também, pegar todas as informações. Então aí começou, né? Então, porque eu falo, a gente sofreu de muita falta de informação. Então a gente falava, não, a gente tem que passar a informação correta ou não passa, ou não fala. Falar besteira, já tem muita gente falando besteira, né? Imagine, naquela época não tinha nem rede social. Eu fico imaginando hoje como seria isso. Eu talvez tivesse sido crucificada, né? Sabe? Assim como... Sim. Porque hoje está tudo tão sem noção, né? As coisas. E naquela época a gente não tinha, era e-mail, né? Aquela coisa assim ainda... E o que mudou, por exemplo, em relação hoje à doação de anecéfalos? Quando começou a acontecer? Já acontece? Então. Quando que você... O Conselho Regional demorou para definir e soltar uma resolução. Quando ela soltou essa resolução, foi em 2004. Ela soltou essa resolução, imagina, em 98, ela foi fazer em 2004 que saiu a resolução. Aí ela corroborou a decisão do Conselho Regional de Medicina. Poderia ser feito desde que fosse vontade dos pais. Quer dizer, ninguém era obrigado também a doar. Quem quisesse, poderia. Seria que é o lógico, né? Se eu posso interromper a gestação, por que eu não posso doar? Onde que está a lógica desse processo, né? E aí, foi bom, eles concordaram, né? Fizeram lá uma resolução e começou a valer. Na época, teve um outro caso, que foi muito falado também, que era do menino Arthur, que era uma criança que nasceu com cardiopatia congênita, precisava de um transplante, ele tinha 8 meses, e os pais não conseguiam doador. E também na TV, no Fantástico, eles falaram, é porque a legislação não permite. Eu falei, como não permite? Já tem a resolução do conselho, né? E aí a gente já entrou em contato com eles lá, e aí começou o processo de procura pelo coração para o Arthur. Inclusive o Rafael Painha, um grande amigo meu, que é o pai do Arthur, né? A gente se juntou ali, hoje ele dirige uma ONG também no Rio de Janeiro, né? Também sobre doação de órgãos. E aí começamos, né, aquilo. Só que aí veio de novo a coisa para a mídia. A Advocacia Geral da União falou assim, mas como? O Conselho Federal de Medicina não tem competência para legislar sobre esse assunto. Né? Quer dizer, além de não ajudar, ele não atrapalha. Né? Aí veio e falou, pum, cai a resolução. Ah, nossa. O Arthur, ele não conseguiu o transplante porque não encontrou compatível com o tamanho dele. Uhum. Mas
se ele tivesse logo de cara, né? Se a legislação, porque não se comunicava. Então, as centrais foi feita a resolução e a resolução ficou lá. Não foi passada para as centrais de transplantes do país todo. Então, tinha lugar que sabia. No Rio de Janeiro, eles não estavam sabendo. Aquela loucura, né? Que é Brasil, né? Loucura e frustração. E frustração, né? Eu falo, gente, um manual de frustração fui eu que escrevi, né? Porque eu falei, gente, e são coisas assim tão óbvias que você fala, gente, será que eu que estou simplificando? Ou eles que estão complicando, né? E aí caiu a resolução. Aí em 2010 é que o Ministério da Saúde baixou uma portaria. E portaria, você sabe, né? Não é lei, né? É uma portaria dizendo que a doação poderia ser feita, né? Mas desde que houvesse parada irreversível, uma parada cardíaca irreversível. Gente, não se faz transplante de coração parado. Então, quer dizer, foi um cala-boca. Tem lei. Você conseguir fazer um milagre aí no meio, né? De conseguir fazer um transplante com o coração parado. Então, aí vem, nesse meio tempo, agora a gente está retomando esse assunto, porque quando houve essa inclusão, né, da doação da interrupção de gestação de anencéfalo pelo Supremo Tribunal Federal, que agora é lei, está lá na lei, não pode ser, né, quer dizer, até pode ser alterada, mas por enquanto ela está funcionando. Então, nós voltamos nesse assunto. Então, se pode interromper a gestação, por que não pode doar? Porque então, tem que esperar a parada vocês estão cardíaca. nessa fase ainda. Mas é difícil, hein? É difícil, porque você falou no começo você pegar alguém que abrace a causa e que tenha repercussão, que consiga entrar, é uma briga de foice. Você falou aí no começo que a sua vida não separa disso, né? Não, é 24 horas. Eu não consigo. Eu e o Valdir, a gente brincava até, falar as nossas brigas, né, de casal, era só por causa do trabalho. Né, divergência, não, é agora, não, acho que é para depois, né, a gente ficava nessa... Pessoalmente, a gente não brigava, era sempre por causa de um motivo de trabalho, né, porque a gente vive isso, né, 24 horas por dia, né. Quando que você vem para Indaiatuba e começa a atuar daqui? Em 2002. 2002. Em 2002 a minha filha prestou vestibular na Unicamp e ela queria fazer biologia. Eu vou fazer biologia e na Unicamp. Eu não vou prestar o USP, não vou prestar o Fiscar, nada. Unicamp. A bichinha é... Conheço gente assim. Não, mas minha filha, eu falo assim, o Valdir falava, é filha da mãe mesmo, né? Quando pega, e aí ela falou, não, vou fazer. E a gente morava em São Paulo. Aí foi, ela vai estudar em Campinas, a gente morando em São Paulo, né? Ela já queria mudar de São Paulo, nós também. A gente morava no Brooklyn, em São Paulo, que era um bairro muito bom, mas extremamente... tudo acontece ali, né? É roubo de carro, é assalto, é tudo, né? Porque é um bairro muito visado, né? Para isso, né? Estamos ali entre Moema e Campo Belo, né? Então, são os bairros muito visados, né? E aí o Valdir tinha sido sequestrado na porta de casa. Nossa! Aí aquilo já... Essa situação de violência assustou muito. Não, São Paulo é terrível. Foi sequestrado na porta de casa. E foi, eu acho que também um dia que marcou a minha vida, porque foram assim as 6 horas que ele ficou na mão dos bandidos pedindo lá. resgate, tudo? Não, é com cartão. Mas só que como ele não tinha levado sequestro relâmpago. Era o sequestro relâmpago. Que o QG deles era o estacionamento do Shopping Ibirapuera, em São Paulo, em Moema, na Avenida Ibirapuera, em São Paulo. Eles se encontravam ali, trocavam os cartões. Só que como o Valdir não tinha levado o cartão onde ele tinha dinheiro, que ele não ia usar, ele falou, não vou levar. Eles ficaram andando com ele para pegar outras pessoas. E ele ficou na mão dos bandidos. E eu não sabia o que estava acontecendo. Percebi que ele tinha sido um sequestro relâmpago. Por que você percebeu? Porque eu liguei para ele, porque eu vi ele chegar e de repente ele não entrou. Entrar. E aí eu perguntei, meu sobrinho estava em casa, eu falei, o Valdir não chegou? Ele falou, chegou, mas ele saiu. Eu falei, estranho. Aí liguei, o celular dele nada, né? Aí ele atendeu. Aí ele atendeu e falou assim, não posso falar agora não, eu estou aqui na padaria. Eu falei, padaria?
Mas que ele vai na padaria de carro, padaria na esquina, na esquina da minha casa. Aí eu já comecei, e ele nada de voltar, aí eu ligava de novo, caixa postal, aí eu fui deduzindo, né? Alguma coisa aconteceu, né? Então aquilo foi muito traumático, né? E aí em seguida teve um assalto, roubaram um carro, uma Pajero na época, que era o carro mais, né? De uma pessoa, um vizinho, e aí teve um maior tiroteio na rua da minha casa também, um bandido e polícia e tal. Aí eu falei, chega de São Paulo. Amo São Paulo, é minha cidade, mas não dá mais para viver aqui, né? E aí a Débora vindo para Campinas, que ela já tinha passado na primeira fase. Aí falou, vamos vender a casa, vamos pôr a casa para vender, vai demorar, né? Até vender. Só que nós vendemos a casa em uma semana. Aí foi rapidinho para ver. Foi rapidinho. A Débora não tinha feito nem a segunda fase do vestibular. Arriscamos, né? Falamos, e aí vamos procurar um imóvel para morar. Onde a gente vai morar, né? Aí começamos. Valinhos, Vinhedo, Jaguariúna. E o corretor que vendeu a minha casa em São Paulo falou assim, por que vocês não vão para Indaiatuba? Eu falei, Indaiatuba? Nem conhecia? Não. Ainda eu brinquei, aquela velha história, né? Praia, né? Caraguatatuba, Ubatuba, Indaiatuba. E aí ele falou, não, é pertinho de Campinas e tal. Aí nós viemos. Quando nós chegamos aqui em Indaiatuba, foi muito louco. A sensação é aqui que eu vou morar. Sabe, parecia que a cidade chamou a gente para vir para cá. E aí a gente já deu certo, já encontramos o lugar que a gente queria, as negociações deram tudo certinho lá. Bom, beleza, é aqui que a gente vai ficar. E aí vocês estão fazendo a diferença a partir daqui agora, com essa questão de doação. Em 2002 a gente fixou aqui a residência, transferimos a organização para cá, mas você sabe que ser forasteiro não é fácil, né? Você chega numa cidade, até você, ainda mais interior, acostumado em São Paulo, que é outra dinâmica, né? É outra... Você chegar numa cidade interior, na época tinham 120 mil habitantes em Indaiatuba, né? Era pequena, relativamente pequena, né? Não é como é hoje, mas... Então, até você conseguir se impor, as pessoas confiarem em você... Só em 2006 que a gente começou realmente a atuar na cidade. E foi através de uma grande amiga também, a Josiane, que eu estava até... Confundi o teu nome com dela, né? Lembra que eu falei, porque é uma enfermeira aqui, uma Josiane Freire, que é uma... Ela que abriu essas portas. Ela falou, gente, vocês têm que trazer esse trabalho mais efetivamente para cá, né? Porque a gente continuava atuando em São Paulo, né? Entendi. Porque lá a gente tinha as portas abertas. E aqui a gente não teve as portas abertas logo de início. Muito pelo contrário, a gente encontrou bastante barreira. E aí a Josiane, na época ela era coordenadora do Hospital Dia, ela falou, não, eu vou apresentar vocês para as pessoas certas, né? E aí a gente conseguiu atuar, começamos a atuar. E continua fazendo um trabalho... continuamos a fazer. Não é fácil. A gente é muito menos conhecido aqui em Indaiatuba do que no Brasil. Tomara que a gente mude isso através dessa entrevista. A gente tem muito mais assim, reconhecimento, respeito fora daqui do que aqui. Não é porque santo de casa não faz milagres, né? Mas assim, eu acho que a gente andou muito aqui, a gente ajudou a melhorar. Nós já tivemos boas fases de doação aqui na cidade, já chegamos a ter o índice de 12 doações por ano, né? Hoje a gente tem 2, 3, né? Então é muito baixo ainda para o número de óbitos que a gente tem na cidade, né? Mas é uma questão cultural, né? É uma questão também de olhar do hospital sobre o assunto, né? Quer dizer, é todo um trabalho que tem que ser feito ali, sabe, ainda de base, que a gente consegue fazer isso mais facilmente em outros locais, mas a gente às vezes não tem essa mesma facilidade onde a gente está, né? Mas uma hora a coisa muda, né? Uma hora a coisa vai, né? E a gente continua fazendo o nosso trabalho, né? E tem uma história aí que eu li nas suas redes sociais, que você era vizinha de um cantor famoso. Ah, sim. Eu adorei essa história. Não, eu falo que a música me persegue. Eu e o Valdir tivemos uma banda de rock. Uma banda de música, né, na verdade. Qual o nome? Solteiro, chamava Terra Nova. Você cantava, tocava? Eu cantava. Acredite se quiser. Não, eu gosto. Eu sou metida. Eu gosto de cantar, sou afinada. Mas assim, ele tocava, né? Tinha baterista. A gente era uma banda mesmo.
que a gente brincava, a gente mais ensaiava do que tocava, né? Porque a gente tocava em barzinho, né? Chegou a tocar em barzinho? A gente tocava em barzinho. Mas aí, quando eu tinha 8 anos, o meu pai morreu. E aí nós, né? A minha mãe, eu e minhas irmãs fomos morar na casa da minha avó. E a minha avó, ela morava no Brooklyn, ali na Rua Flórida. E aí, beleza. Aí, no auge da Jovem Guarda, no auge aquele programa que tinha, né, na Record, que era Os Reis do Iê, 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 né, não sei o quê, papapá, muda pro lado da minha casa o Erasmo Carlos. Nossa. Aí o Erasmo Carlos, agora quando ele faleceu, eu falei, nossa, ele é um gentleman, né? O Erasmo era aquilo mesmo que todo mundo falava, né? Era um cara simplesão, um cara boa gente pra caramba. E eu tinha 9 anos, 10 anos, né? E já era famoso. Já era famoso. Sabe lá e o que na época, você os mais famosos. Não, e sabe lá o que você tem um vizinho que faz festa na casa dele e chega Roberto Carlos, Rony Fon, Vanderleia, né? Você só vê os carros chegando, descendo. Era o shopping center, né? Da época, né? Porque não tinha shopping center ainda, né? Estou falando disso, o quê? Anos 70, né? Meu pai faleceu, nem isso. Antes, porque meu pai faleceu em 65, isso foi lá por 68, 69. E aí você via esses astros entrando. Então, e naquela época, telefone era coisa rara, né? Sim. Para você ter um telefone na tua casa era... Caro, né? Caro e outra, não tinha linha disponível. E nós tínhamos telefone na nossa casa. Aí veio lá a produção dele perguntando se eles poderiam, enquanto não instalassem o telefone na casa dele, usar o nosso telefone. Então era um tal do Erasmo ia atender telefone em casa. A mãe dele era uma simpatia. Ela fazia bolo, porque eu era criança, né? Fazia bolo, levava pra gente, né? Falava, eu trouxe um bolinho pra você, não sei o que, papapá, né? Pelo uso do telefone. Então a gente criou aquele vínculo, né? E eu ficava paralisada quando via o Erasmo, né? Aquele homem imenso, né? Grande, alto. E meu pai tinha um violão, que depois eu dei para o Valdir, né? Que é o violão que ele mais gostava, que era Em casa ninguém tocava violão. Mas toda vez que ele ia lá, eu pedia para ele afinar o violão. O Erasmo? Como se eu fosse tocar, né? Imediatamente. E aí ele ficava, não, afino sim, afinava o violão, né? Então eu tenho isso muito vivo na minha memória. E aquela... logo depois ele ficou pouco tempo, acho que ele ficou 1 ano, no máximo 2 anos ali na casa, depois ele mudou, né? Mas foi no auge da época do programa, né? Porque como a gente morava no Brooklyn e a Rede Record, que era no aeroporto, né? Era muito próximo, né? Então, ele foi assim, fantástico. E essa coisa de você ver aqueles ídolos, né? Ao vivo ali, né? Entrando, chegando com os carrões lá, né? E você vendo aquele movimento, alegria, né? Nossa, era fantástico, né? Era um tempo bom ali, viu? Foi uma época que a gente era muito inocente ainda, né? A gente tinha essa inocência boa, né? E aí foi a minha experiência no show business, que depois voltou com o Valdir, porque o Valdir era fotógrafo de show business, né? Então ele foi fotógrafo durante 10 anos da Casa de Espetáculo Palace. Quer dizer, não que ele fosse funcionário, ele era contratado, né? No Palace, que era uma das maiores casas de espetáculo, e depois o Credit Card Hall, né, em São Paulo também. Quando inaugurou o Credit Card Hall, todos os posters que tinham espalhados nas salas ali como é que chama lá quando esqueci o nome, mas é quando tem privado lá, né? Que ele tem o local. Eram todos decorados com fotos dele. E ele fotografou Bob Dylan, fotografou todos grandes artistas. Bad Guy, todos esses grandes artistas que se internacionais que se apresentaram porque eram no as Brasil. principais casas de São Paulo, né? O Palace foi a maior casa de espetáculo. E eu ia junto, né? Quando eu gostava do artista, lá estava eu lá na plateia, lá, né? Que delícia! Então, assim, a música sempre foi muito forte, né, na nossa vida. E a arte, de uma forma geral, né? E aí eu voltei ali para conheci muitos artistas. Depois a gente tinha o estúdio.
Então, os artistas iam no nosso estúdio lá para fazer foto. Então, a gente conheceu muito artista, né? E uns muito legais e outros Não. nem tanto. Mas, assim, foi muito legal essa... Sabe, e eu trabalhava com o Valdir já, né? Que eu trabalhava, antes da gente organizar o Instituto, a gente trabalhava junto no estúdio, porque eu trabalhei por 10 anos na Valita. Era secretária executiva na Valita. Fui secretária de diretoria lá, tudo. Quando eu saí, quando a Débora nasceu, foi uma época que começou a ter, que a gente falava, passava a foice, né? Porque a Philips, a Valita é do grupo Philips. E aí começou o negócio dos computadores, né? E aí foram demitindo pessoas e aí eu tinha tido filho, né? Naquela época. Imagina, se hoje mulher já é difícil, né? Imagina a mulher que tem filho, né? Aí veio um novo diretor lá que não cruzava muito comigo e eu não cruzava muito com ele. Aí eu resolvi sair, né? E aí comecei a trabalhar com o Valdir no estúdio, fazendo a parte administrativa para ele, né? E assim, a gente ficou... Então, por isso que eu falo, foram 42 anos de praticamente convívio 24 horas por dia. Tirando os 5 anos de namoro, que a gente também não se desgrudava, fazíamos, até às vezes ajudava ele trabalho, a gente com o negócio da música também, ensaiava final de semana, se apresentava à noite, né? Depois que eu saí da Valita, em 85, né, que eu saí da Valita, aí foi trabalhando 24 horas com ele. Você está sendo homenageada nesse mês aí das mulheres. Como você se sente, Marinês? Porque assim, o seu trabalho é um trabalho importante, não só aqui, né, nacionalmente. Toda essa sua luta que a gente contou agora. Como que é receber isso? Foi muito... foi chique demais da conta, né? Como diz o... A Andréia, do Paulo Shopping, né? Me ligou convidando. Eu falei, me senti muito honrada, porque eu falei, puxa... Né? Ela falou, é uma coisa singela. Eu falei, não, mas é singela, mas é significativo, né? É o reconhecimento, né? Ela marca ali um reconhecimento do teu trabalho. Não que eu me considere uma pessoa importante ou que eu me considere uma pessoa diferente, nada. Mas a gente tem um trabalho consistente, né? Você manter uma ONG por tantos anos, sem recursos, sem dinheiro público, não é fácil. Então, você vê que a cidade te reconheceu, e a gente sempre teve esse problema, né, de não ter muito esse reconhecimento aqui. Foi fantástico, né? Porque aí eu me senti muito lisonjeada, né? E as outras mulheres que foram homenageadas também, né? Tinha uma menina com síndrome de Down, que é professora de educação física, que tem um trabalho fantástico com outras pessoas com síndrome de Down. A menina que trabalha, aquelas duas meninas que trabalham com reciclagem e que tem uma história de vida muito bonita também, que até seria legal você trazê-las aqui. Elas são amigas de infância e elas adotaram 4 crianças e uma adotou 2 e a outra adotou 2, então a família ficou uma coisa só, sabe? Muito legal. Uma influenciadora também, né? Sobre adoção também. Então foi assim, eu me senti lisonjeada mesmo, né? É muito bom. E eu agradeci muito lá, e eu acho que foi bem legal e ficou bonita. E eu falei para o Fernando Logar, você conseguiu me deixar fazer uma foto que eu goste, afinal? E ficou muito legal. Parabéns, viu, pelo Dia das Mulheres, pelo seu trabalho. E obrigada por você ter aceitado. A gente passou um pouquinho do nosso tempo, mas foi legal a conversa, porque muito importante a sua luta, a luta do Valdir, né? E tudo que vocês conseguiram e ainda tem que conseguir, né? É uma luta diária, né? Todo dia um pouquinho, é formiguinha, né? Mas estamos aqui. E eu fico muito feliz, assim, por essa parceria que a gente tem também com a Rádio Jornal, sempre divulgando o nosso trabalho, incentivando. Então, é um prazer estar aqui com você. Obrigada. Dava para a gente conversar mais, mas aí fica muito longo. Com certeza teremos uma outra oportunidade para falar da sua vida e do trabalho do Instituto Gabriel. Sim. E como eu brinco sempre, né? Edil Bonachella, né? Que era uma pessoa muito querida, ela falava assim, Marinês, se língua fosse transplantada, a minha dava para umas 10. E eu sou a mesma coisa. Começo a falar, não paro mais. Ótimo. Muito bom.
Então você conferiu mais um episódio do Personalidades, todos os domingos, a partir do meio-dia, no Facebook e YouTube da Rádio Jornal. Obrigada. Eu peço que você nos ajude compartilhando esse conteúdo aí com seus amigos.